Olá, seja bem-vindo ao canal É Fácil Aprender. Hoje iremos falar sobre medidas de tendência central, assunto inserido dentro da estatística básica. Vamos abordar os conceitos de moda, de mediana e de média. Pessoal, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam em nosso canal, compartilhem o vídeo e ao final da aula deem um gostei aí, deixando também seus comentários, nos ajudando a fazer a aula cada vez melhores para vocês. Vamos lá então. Que vem a ser a moda. Moda, ela é o valor que ocorre com mais frequência dentro de um conjunto de dados. Vamos pegar, por exemplo, esse conjunto aqui de 12 dados e vamos observar calmamente qual o número que ocorre com mais frequência, que acontece com mais vezes. Observaram? Pois é, o número 5 aparece 3 vezes. O número 3 aparece 2 e os outros números aparecem apenas uma vez. Isso nos indica qual o número que representa a moda dentro desses conjuntos de dados, que é o número 5. É um conceito bem simples, não é? Vamos ao próximo conceito. Conceito de mediana. Que vem a ser a mediana? Mediana é o valor que divide um conjunto de dados ordenados em dois grupos de tamanhos iguais. Vamos pegar então o mesmo conjunto de dados como exemplo e observar esse conjunto de dados. O que o conceito nos diz? Que os conjuntos de dados têm que ser ordenados, ok? Para que possamos achar a mediana. Então vamos ordenar esse conjunto de dados de forma crescente, é claro. E vamos dividi-lo em partes iguais. Para dividir em partes iguais, o que temos que fazer? Achar exatamente qual é o meio desse conjunto de dados. É isso que o conceito de mediana nos diz. Podemos observar que temos 6 dados para o lado esquerdo e 6 dados para o lado direito. Outra característica que podemos observar aqui é que o meio ele não incide exatamente sobre um número específico, mas incide entre dois números específicos. Isso acontece porque o conjunto de dados que nós temos aqui ele é de quantidade par de elementos. Toda vez que for quantidade par de elementos, o meio vai cair entre dois números. Então, para achar a mediana, o que fazemos? Tiramos a média aritmética desses dois números, ou seja, somamos os dois números do meio e dividimos por 2. Neste caso, vamos achar o número 8 como a nossa mediana desse conjunto de dados. Ah, ok. E se o número do conjunto de dados for ímpar? Ah, mas aí fica muito mais fácil. Nesse caso, se o número do conjunto dos elementos do conjunto de dados for ímpar, como neste exemplo que acabamos de colocar, depois de ordenados, se observar com calma, poderemos ver que o meio cai exatamente sobre o número 9. Então, o número 9 é a nossa mediana, ficou muito mais fácil, né? Então, para lembrar, se o número de elementos do conjunto de dados for par, nós temos que tirar a média aritmética dos dois elementos do meio para que possamos achar a mediana. Já se o número de elementos do conjunto de dados for ímpar, nós temos uma maneira mais fácil de achar a mediana, porque vai cair exatamente sobre o número do meio. Aí fica muito mais fácil, né? Tranquilo até agora? Beleza, então. Vamos lá para o conceito de média. A média, ela é a mais importante das medidas de tendência central. Ela é conhecida também como centro de gravidade dos dados. Enquanto a mediana indica exatamente o meio dos dados, sem considerar quais são os valores dos elementos do conjunto de dados, a média ela já considera os valores dos elementos do conjunto de dados, pois a média ela é a somatória de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Ok, pessoal? Vamos tomar um exemplo aqui. Se um estudante fez 4 provas e obteve as notas 83, 94, 95 e 86, qual será a média da sua nota? Bem simples, né? Levando o conceito aí ao pé da letra, podemos ver que, para que possamos achar a média, simplesmente nós somamos cada um desses elementos e dividimos por quanto? O que o conceito nos diz? Dividir o resultado pelo número de elementos. Quantos elementos temos? 4. Então, o resultado dessa soma nós vamos dividir por 4. Está aí. A média, representada por x barra, com esse tracinho em cima, ela é 89,5. Ou seja, a média da nota desse estudante é 89,5. Muito provavelmente ele deverá passar aí no teste que ele está fazendo, é claro. É isso aí, pessoal. Conceitos bem simples de entender, uma aula bem rapidinha. Na verdade, a nossa intenção aqui é apenas entender o conceito de uma forma simples e ao passo que formos assistindo às próximas aulas, vamos nos aprofundando mais para que possamos entender a estatística de uma maneira mais tranquila. Gostaram da aula? Ok. Peço a vocês que cliquem em gostei, compartilhem esse vídeo nas redes sociais, se inscrevam no canal e deixem os seus comentários. Um grande abraço a todos
e até a próxima aula.